Mas quem aí não deu ruim, sabe? Nunca abriu o forno na hora errada e o bolo murchou. Tava fazendo o bolo que deveria ficar super macio e a massa, ó, socou na parede, não aconteceu nada. Quando alguma coisa dá errado, a frustração é grande, ainda mais se você tá esperando visita, não é? Então o que o chefe vai fazer? Hoje ele vai ensinar pra gente algumas dicas boas pra gente não errar no nosso bolo doido. É isso aí. Gostei. Trouxe alguns exemplos, né, Abi? Que é muito importante. Eu sempre dou essas dicas aqui, as pessoas acham que às vezes, mas imagina. Mas faz toda a diferença. Toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque vocês precisam entender que isso aqui é um processo químico. Né? Um processo químico, se não tiver a temperatura correta do forno, se os ingredientes não estiverem corretos, se você não pesar ou medir os ingredientes corretos. Só vai colocando receita da cabeça, igual né? Minha mãe, né? Um beijo pra minha mãe, sempre faz de olho. Aqui eu faço tudo de olho. Cada hora o bolo sai de um jeito, mas ela faz tudo de olho, é verdade. É que bolo de mãe é sempre gostoso. Joga lá e vamos que vamos, né? Grande Dona Cleusa. Então assim, isso é importante, principalmente pra quem faz isso, pra vender. Por isso que eu falo que às vezes, perde dinheiro, né, Léo? Gastar dinheiro com uma balança, por exemplo, custa R$20, é importante para quem gosta de fazer bolo, porque não existe melhor maneira de você fazer um bolo ou qualquer outra preparação na confeitaria do que o peso, porque ali é a exatidão, ali é perfeito mesmo, do que xícara. Xícara dá para se fazer também, mas fica uma coisa muito amadora e às vezes... Por exemplo, tem xícara que a gente mede por 240 gramas, tem xícara que é 220. Você não sabe o tamanho da xícara que a pessoa tem em casa. Então é complicado. Aqui no programa, quando eu mostro as preparações, eu sempre faço no peso e transfiro para a xícara, né? Que às vezes pode dar uma diferença de uma receita para outra. Então eu trouxe alguns exemplos aqui. Por exemplo, esse bolo aqui, ó, ele tá correto, ele tá com a fermentação certa, com os ingredientes corretos. Mas o que eu fiz? Eu abri ele antes do tempo, eu abri o forno antes do tempo. Então o que acontece? Quando você tem o forno, você coloca lá uma cápsula ali dentro, que é para se manter a temperatura. Você precisa pré-aquecer seu forno antes, isso é fundamental, a 180 graus, e aquilo precisa se manter do início ao fim do assar. Quando você abre a porta do forno antes do tempo, deixa eu olhar aqui como é que tá o bolo, entra uma pegada de ar frio ali e o ar quente sai, aquela temperatura automaticamente abaixa. E o que acontece com o seu bolo? Ele faz a mesma coisa, ele abaixa. Então aqui, ó, tá vendo? Eu vou até cortar, vou cortar todos eles, ó. Então o bolo ok, medi certo, só que eu abri antes do tempo, ó. Tá vendo? E geralmente tem que esperar pelo menos quanto, Léo? Pelo menos 20 minutos. 20 minutos. Se tá pedindo 30 minutos pro bolo, pelo menos 20 minutos. 20 minutos é o mínimo. Então assim, 2/3 do tempo você precisa deixar no forno quietinho lá, tá? Não faça isso, não abra antes porque ele vai cair mesmo, tá bom? Tá. Quando, por exemplo, o bolo é o contrário, quando o bolo fica abaulado assim, né? Não sei se é côncavo ou convexo, enfim, um dos dois. É isso aí, fica um pelotão. É isso aí, pelotão. Pode acontecer outras coisas. O seu forno pode estar desregulado, significa que a temperatura do seu forno é diferente dentro do forno, né? Ou se não, você usou fermento demais. E aí fermentou muito que até racha o bolo no meio, né? Por isso que a medida é fundamental, tá? Eu vou cortar esse aqui, ó. Então às vezes a gente acha que tá bonito, mas não, né? Não tá. Então não é o certo. Ó, tá vendo? Ó como é que ficou aqui, ó. Aqui. Tá crua. Você vê que tá crua. Embatumou aqui, ó. Aqui, ó. Você pegar aqui, ó. Verdade. É massa, tá vendo? Crua. Ai, que dó. Então não tá certo, tá? Está errado. Você precisa manter sempre a temperatura do seu forno numa constância. Tem que ser constante. Você não pode alterar a temperatura do seu forno para fazer bolo. Não se preocupe, gente, que isso aqui depois a gente reutiliza. A gente faz bolo de pote. Somente esses bolos aqui a gente dá o nosso jeito. Não se preocupa não, tá? Tudo aqui a gente reutiliza. Uma outra dica, Abi, que é fundamental também, é bater demais a clara em neve. Ou não misturar muito bem o bolo. Então quando você coloca lá, você bate demais, a clara em neve fica muito dura, pico duro que a gente fala, ela não dissolve corretamente na farinha. Então acaba tendo alguns picos de farinha dentro do bolo, tá? Esse aqui eu fiz de chocolate, que é para poder ilustrar bem o que eu tô dizendo. Ó, então eu vou cortar aqui também. Que é o que a gente fala dos pelotinhos. Exatamente, ó. Vou cortar um aqui, ó, pra vocês entenderem. Aqui, ó, tá vendo aqui assim, ó? Fica uns pelotinhos branco, ó. E dá até pra ver em cima também. Olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Fica uns pelotinhos brancos dentro do bolo. Dentro do bolo. E não é legal, E não é bolo formigueiro. Exatamente. Então quer dizer que está feito de maneira errada, tá? Não está correto.
Esse aqui também não assou direito, ó. Aqui, ó, aqui dá pra ver bem, ó. Tá vendo aqui, ó? Que fica essas pintinhas brancas aqui, ó. É farinha. É farinha que não misturou direito com a clara em neve. Então esse negócio de, bate a clara em neve bem firme. Não, se você for fazer um suspiro, ok, clara em neve tem que estar bem firme. Para o bolo não precisa. É fofa. Isso, é fofa. Não é pico duro que a gente fala. Quando a gente pega ali o negócio e ele fica em pezinho, não é esse pico. É quando ele cai um pouco. Aí sim você consegue fazer a mistura correta junto com a farinha. Tá? Então essa é uma outra dica pra gente, ó. Tem a ver com a clara em neve. Tem a ver com a clara em neve, exatamente, tá? Outra dica, essa aqui pra mim é a principal. Acho que todo mundo já passou por isso alguma vez, viu? Essa. Esse bolo aqui foi feito de olho. Tá. Parece um bolo. Né? Ele até é o maiorzão, parece um bolo, né? Mas ele foi feito de olho. Eu fiz de olho. Eu peguei lá o princípio básico do bolo, que é ovo, farinha, fermento, um pouquinho de óleo, açúcar. Fiz de olho. Vi lá a textura, deu textura de bolo, realmente saiu um bolo, né? Só que o que acontece, Abi? Eu assei ele numa temperatura mais alta, por isso que ele fica tostado por fora e cru por dentro. Não pode, precisa respeitar a temperatura do bolo. Quando você for fazer um bolo na sua casa, respeite a temperatura. Se você deixa o seu forno muito alto, 200 graus, vou deixar aqui, vou pré-aquecer, tal, esquece que tá lá. O que vai acontecer? Vai acontecer exatamente isso. Ele vai tostar por fora e por dentro vai ficar cru. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Ó, ele está cru por dentro, ó. Olha aqui. Ih! Tá vendo aí, ó? Ficou mesmo. Viu? Verdade. Parece que tá... Você falou, nossa, assou bem meu bolo. Não, ele queimou por fora e por dentro, ó, não deu certo. Deu ruim. Deu ruim. Aqui, ó. Tá bem coisado. Ó, aqui, ó. Bem cru mesmo, né? Massa cru. Então é muito importante respeitar a temperatura do bolo, respeitar a temperatura do seu forno, tá? Porque senão, gente, é desperdício, joga dinheiro fora. Né, Abi? Principalmente você que ganha dinheiro com isso. Que faz pra vender, você tá perdendo receita. Você tá perdendo dinheiro. E outro detalhe também, eu fiz de olho. Você percebe que não tá bem fermentado. E ele é o maiorzão até. Ele é o maiorzão. Não fez o correto, ele até ultrapassou da forma. Significa que não tá certo. Alguma coisa ali tá errada, entendeu? Cresceu demais, não é bom. Cresceu demais, exatamente isso, tá? Legal. Então é importante respeitar a temperatura do seu forno. Não coloque na temperatura muito baixa e também não coloque na temperatura muito alta. Muito alta vai acontecer esse caso aqui. Vai queimar por fora e por dentro ele vai ficar cru. E quando você estiver fazendo o bolo, tenha paciência. Paciência, claro. Respeita o tempo, porque eu sei que às vezes a gente quer... Ai, eu queria tanto comer esse pedaço de bolo logo. Tenta fazer um dia que você não tá com muita fome. Pois é. Não, bolo é paciência. E outra, um detalhe bonitinho. que eu sempre falo aqui. Por exemplo, não vai tirar o bolo do forno, já vai cortar o bolo. Que é uma delícia, né? Bolo quentinho. Passar manteiguinha, então. É muito bom, né? É maravilhoso. Mas assim, tira do forno e deixa ele descansar, porque ainda tá assando. Tá assando. Para essa temperatura aqui que chegou a 180 graus, porque se o seu forno chegou a 180, o bolo também chegou a 180 graus. Então, para isso aqui abaixar a temperatura, demora um pouquinho para baixar a temperatura. E aí ele tá assando ainda, tá fermentando ali dentro. Ainda mais quando a gente faz bolo com óleo. Exatamente. Porque daí você corta, ele fica bem patumadão, né? Tem que esperar. Quente, não tem adianta, que esperar. Não adianta. Aí quando tiver morno ali, se você gosta de quentinho, pode abrir também, você vai ver que por dentro tá bem quente ainda. Mas aí já dá pra passar a manteiguinha nele tranquilamente, certo? Certo. E aí eu trouxe aqui um bolo correto, né? Ó, tá vendo aqui, ó? Fermentação correta. Você percebe que é um bolo certo, né? Não queimou. Que não queimou. Ele abaixou um pouquinho aqui, ó, porque eu fui acelerado. Eu errei também um pouquinho, tá? Mas ele tá incrível, ele tá super bem feito. Não bateu, por exemplo. Um outro detalhe também ruim que eu fiz com este bolo aqui, ó. Eu bati o fermento junto. Sabe? Você lembra que eu sempre separo aqui a farinha com o fermento? Esse aqui eu bati junto. Fermento, óleo, ovo, açúcar e bati o fermento. Tudo errado. Tudo errado. Não fermentou direito. Ficou cru, tá vendo? Ó? Então não pode, tá? O fermento não pode bater junto com a preparação. O fermento tem que ser misturado com a farinha à parte. Aí sim você mistura com aquela outra preparação que é leve, clara e fofa. Isso aí. Perguntinha pra você da Audrey de Jundiaí. Boa tarde, Abi, chefe Léo. Qual o segredo pro bolo ficar fofinho sem esfarelar, com aspecto de esponja? Beijos pra você, Audrey. Audrey, provavelmente a receita que você tá fazendo, ela tá faltando algum ingrediente.
Porque o bolo esfarelar é porque ele tá com pouco líquido. Ele tá com muito produto seco e pouco líquido. O líquido, o que acontece? O líquido, ele faz a liga da preparação. Ou tá com pouco óleo, ou tá com pouco leite, ou tá com pouca manteiga, ou tá com pouco ovo. Porque não é pro bolo esfarelar, tá? Não é. Por exemplo, esse aqui que tá certinho, ele não esfarela, ó. Verdade. Tá vendo? Ele corta aqui normal. É um bolo, ó. Fica bom, não esfarela, tá vendo? Não cai, ó. Então, assim, provavelmente tá faltando algum líquido dentro da sua preparação, tá? Boa. Se você respeitar todos esses passos, né? Que nada mais é do que paciência, medir a receita da maneira correta. Seguir o tempo, né? Seguir o tempo, bater tudo que tem que bater da maneira certa, você não erra mais o seu bolo, tá? Fica branquinho assim, porque você bateu demais a clara e a farinha não misturou direito. E ele fica branquinho assim. Esse aqui, por exemplo, você fez tudo certinho, tudo correto, mas a sua pressa falou assim, quer saber? Daqui 10 minutos eu vou abrir esse forno aí. Você abre o forno, tem aquele impacto, aquele choque ali de temperatura, que o seu bolo vai embatumar. Não tem jeito, não tem como escapar, tá? Isso não tem jeito mesmo. Esse aqui, por exemplo, a gente fez de olho, bati o fermento junto e assei com uma temperatura mais alta do que eu deveria assar. Acontece isso, queima por fora e fica cru por dentro, tá? Mais uma perguntinha para você da Rose de Florianópolis. Boa tarde, chefe Léo. É correto assar 2 receitas de bolo de uma vez? Boa pergunta, excelente pergunta. Se você tiver um forno profissional na sua casa, eu acho legal. Pode assar até 10. Se você tem um forno caseiro, não faça isso. Faça uma receita de cada vez. Lembra que eu falei da panela? É a mesma coisa. Quando você coloca 2 preparações ali dentro, automaticamente... É isso que eu falo, tem uma questão química, neste caso física. E vai dividir o tempo ali, né? Porque ele vai ocupar um espaço ali, entendeu? E ele vai dividir a temperatura entre 2 bolos. E não vai assar direito o seu bolo. Então, a dica que eu te dou, se você tiver um forno profissional, beleza, pode assar tranquilamente. A gente assa vários bolos ao mesmo tempo, não tem problema. Se você tem um forno caseiro na sua casa, um forno de um fogão normal, faça um de cada vez, tá? E outra, também tem a questão da grade do bolo. Tu vai fazer 2 bolos, eu vou colocar um em cima e outro embaixo. Agora eu tenho que inverter. Peraí, aí você abre o forno no tempo errado, aí seu bolo cai. Então eu te indico não fazer isso, tá bom? Diferente de quando a gente tem uma receita e divide ela em 2 formas, que é o que a gente faz aqui. Aí é diferente, mas é uma receita. E também tem que ter espaço, né, Léo? O forno elétrico que a gente tem, ele funciona muito bem para fazer isso. O forno a gás, não. O forno a gás, ele oscila demais a temperatura, entende, Abby? O forno elétrico, ele mantém a temperatura correta. É show. O forno elétrico é bom, para quem gosta, para quem tem em casa, é ótimo. O forno a gás, ele oscila demais. Porque é um gás, né? Ele tá ali, ó, a gente não sabe a pressão que tem o gás e tal, e ele fica oscilando sempre a temperatura. Então, se você tiver um forno elétrico como esse, não tem problema, pode assar separado, aí fica tranquilo. Boa. Muito bom, adorei essas dicas, viu? Espero que vocês tenham Gostei gostado muito. Também. Trazer mais dicas, né? Traz mais dicas. E eu achei essa muito legal da Clara, porque eu achava que era só bater, o que eu tava fazendo era bater errado ali, porque já aconteceu, né? Acho que todo mundo já tem isso. É normal. Mas é interessante isso. Aí. Por isso que o chefe repete, Clara, leve e fofa. Clara, leve e fofa. E fala pra gente o que você quer aprender, né, Abby? Se você quiser outras dicas sobre outras coisas, pode passar pra gente aí, que pouco a pouco a gente vai fazendo pra vocês aí em casa. Gostei. E eu acho que todo mundo, quando acerta o bolo, fica sorrindo. É uma delícia. Não é? Mas, ó, acertou uma vez, não erra mais. Não erra mais. Fiquem tranquilos.